Olá, bom dia. No ar mais um Boca no Trombone, o espaço de consultorias e debates aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Obrigado, valeu pela audiência em todo o Rio Grande do Sul, do nosso Boca no Trombone. Espaço aberto agora, a partir desse momento, para a sua interatividade. Você que tem dúvidas de direito da Previdência, de direito do trabalho, pode encaminhar para a gente. Está à disposição aí o WhatsApp do programa. Você quer encaminhar pelo e-mail também, fica à disposição para a sua participação. Então, questões relacionadas ao direito previdenciário e direito trabalhista à disposição com os nossos consultores. Interaja conosco durante todo o programa e opine sobre o tema de hoje. Esse domingo a gente vai estar trazendo convidados para opinarem e queremos a opinião de vocês também sobre o auxílio emergencial. Ele também deve ser pago em 2021? Está prometido até o final desse ano. E para o ano que vem? Como vai ser? Será que já vão ter vacina? Como que vai estar essa situação da pandemia? Opine e participe do programa, que já estão chegando aí os meus convidados. Em nome do Sindimetrô, está com a gente o seu presidente, Luiz Henrique Chagas, e ele opina sobre o tema de hoje, auxílio emergencial em 2021. Bom dia, Solano, bom dia aos participantes do programa e um bom dia aos telespectadores do Boca do Trombone. É sempre um prazer, nos metroviários, conversar com vocês. Bom, Solano, a posição dos metroviários, ela é antiga, né? Com relação a esse auxílio. Nós entendemos que é função do governo, sim, auxiliar sempre. E lógico, que no momento de pandemia, muito mais proteger a população. É bom lembrar que o governo Bolsonaro não queria dar auxílio nenhum à população, né? Mesmo com o desemprego aumentando, a informalidade aumentando, quer dizer, as pessoas perdendo seus entes queridos, né? O governo Bolsonaro não queria dar auxílio algum. E no final propôs R$200. A Câmara aprovou R$600. E agora, a pandemia continua aumentando o desemprego, aumentando toda a desgraça que o país vem vivendo, e o governo Bolsonaro reduz pela metade esse auxílio. E é bom lembrar que o governo Bolsonaro, lá no início da pandemia, a primeira medida foi destinar R$1,2 trilhão para banqueiros. Ou seja, para banqueiro tem dinheiro, para empresas tem dinheiro. Agora, o pequeno empresário, o que gera emprego no país, mais de 50% de emprego no país, para esse o dinheiro não chegou até hoje. Não podemos esquecer também a humilhação que o governo Bolsonaro submeteu a população para dar R$600. Quer dizer, e quantos não conseguiram? Porque não tinham CPF, porque estava com o nome sujo. Ora, no momento de pandemia, desemprego, a crise aumentando, é óbvio que as pessoas têm problemas financeiros. Pois é, bem colocado pelo presidente Chagas, né? Para o sistema financeiro, muito dinheiro. E para o pequeno empresário, para quem gera 70% da mão de obra no país, como fica? Diretor do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre está com a gente também na manhã desse domingo, Oswaldo Rodrigues, opina também sobre o tema de hoje. Bom dia a todos. Ainda dentro dessa pandemia, esperamos que consigamos sair logo dessa situação. E temos algumas questões colocadas aí para a nossa sociedade, principalmente os trabalhadores, aqueles que estão sem renda e aqueles que perderam seus empregos durante a pandemia. Se discute hoje a questão da continuação em 2021 do auxílio emergencial. É de extremamente importante para toda a nossa sociedade que continue em 2021 o auxílio emergencial. Foram dados tantos incentivos a tantos setores para que a economia pudesse continuar girando. Infelizmente não foi o suficiente ainda para que nós tivéssemos uma queda em relação ao número de desempregos. Então, mais do que qualquer outra situação nesse momento, já seria tranquilizar a nossa sociedade, os trabalhadores, já aprovando de imediato a continuidade do auxílio emergencial em 2021. Entendemos que é extremamente importante, principalmente para girar a nossa economia e começarmos a gerar empregos novamente, para que os trabalhadores que perderam seus empregos possam voltar ao mercado de trabalho. É uma preocupação de todos nós. Também está conosco, em nome do escritório Pereira da Costa Advogados, a sua sócia diretora, doutora Maria Isabel. E a gente quer saber o que pensa a doutora sobre o tema de hoje, auxílio emergencial também em 2021. Bom dia, Paulo Solano. Bom dia aos componentes da mesa. E bom dia aos nossos telespectadores. Pois é, a pergunta, Paulo Solano, se o auxílio emergencial deve continuar em 2021.
O bom seria que pudesse continuar eternamente, né? Que as pessoas carentes, de alguma forma, pudessem ter um retorno nesse sentido, para que pudessem se reerguer, enfim, e conseguir sobreviver com dignidade. Mas eu acho complicado o orçamento, né? O governo fica engessado que não pode passar do teto dos gastos, e não deve mesmo, e não sei de onde tiraria dinheiro para continuar em 2021. Então, é uma coisa bem complicada, e tu dizer deve ou não deve, porque a gente, enfim, não tem a chave do cofre. Então, em razão disso, é preciso, eu acho, a gente pensar que, de alguma forma, as pessoas mesmo têm que procurar uma solução para sair dessa situação e enfrentar com dignidade, de cabeça erguida, essa pandemia. Então, acho complicado. Boa reflexão da doutora Maria Isabel. E para reforçar o time, quem está conosco hoje para responder as dúvidas e também opinar sobre o tema de hoje, também sócio proprietário lá do escritório Pereira da Costa Advogados, nosso consultor previdenciário, doutor Marcelo. Doutor Marcelo, muito obrigado por atender aí o nosso convite, mais um domingo aqui conosco na Band, no nosso Boca no Trombone. E a sua opinião, auxílio emergencial em 2021, tem que estar presente? Um bom dia. Bom dia, doutor Paulo, a todos que estão nos ouvindo, né? Sempre um prazer, sempre com muita alegria que eu venho aqui nesse programa que leva informações tão relevantes para todos que escutam, né? Olha, doutor Paulo, eu acho que tudo está se encaminhando para termos uma vacina. A Rússia já está vacinando. Teve uma publicação muito interessante da revista científica Lancet, em que profissionais cientistas de várias áreas vão lá e confirmaram que tem, vamos dizer assim, tem substância essa vacina. Então a Rússia já está vacinando. O presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, diz que pretende estar vacinando nas eleições lá em novembro. E o nosso ministro, ainda que interino, o general Pazuello, nosso ministro da Saúde, diz que para janeiro está prevendo a possibilidade de começarmos a vacinação. Oxalá tenhamos, não é mesmo? Exato. E creio que a partir daí, sem dúvida, a economia, não só do Brasil, de todo o planeta, precisa de uma retomada. Claro. Então, provavelmente vai ser necessário esse auxílio emergencial ainda em 2020, até mesmo para subsidiar essa retomada, porque essa retomada econômica depende de aumento de produção. Sim. E automaticamente de consumo para dar vazão a essa produção. É uma engrenagem, né, doutor? Que tenhamos sim essa prorrogação, mas que seja uma prorrogação já com a finalidade de reaquecer a economia para podermos, né, aí voltar a crescer pelos próprios fundamentos aí da sociedade. Doutor Marcelo, as questões já estão chegando aqui para a gente. Você que tem dúvidas de Previdência e de Direito do Trabalho, use e abuse aí dos nossos meios de contato. O Jorge, lá de Estância Velha, aposentado e trabalha de motorista de ônibus e ainda está contribuindo, mas sofreu um acidente, está há 2 anos afastado e não tem nenhum amparo do governo e não pode mais exercer a profissão. O que ele pode fazer? Ele já está aposentado. O senhor Jorge pode buscar a reabilitação profissional, é um dos direitos que permanecem para quem já se aposentou. Tá? Procure a reabilitação profissional, talvez mudando de função, consiga ainda complementar a sua aposentadoria com algum vínculo empregatício. E a Soeli, lá de Farroupilha, um abraço à Serra aí, que nos presta grande audiência, ela quer saber que direitos o microempreendedor individual tem na esfera previdenciária, doutor? Na esfera previdenciária tem os mesmos direitos, ele é filiado, pode requerer aposentadorias, benefícios por incapacidade, salário e maternidade, tem todos os direitos aí. Temos que ver, às vezes, alguma relação trabalhista que seja maquiada por uma MEI, aí é outra situação, mas aí é para a esfera do direito do trabalho. Claro. Direito previdenciário tem todos os direitos. Perfeito. O doutor Marcelo está com a gente também na nossa RB, na nossa Rádio Bandeirantes. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. Sempre aos sábados, hein? FM 94,9 e o AM 640.
hashtag aí Bocano31 para você fazer publicações de direito da Previdência, direito do trabalho e usar e abusar da nossa hashtag e também das nossas redes sociais, Instagram, Twitter, tem o nosso canal lá no YouTube, tem a página lá no Facebook, pode usar e abusar durante a semana de nos contatar por aí. O programa de hoje, né, tá debatendo, e a gente já vai voltar nesse tema sobre o auxílio emergencial. Só que ainda antes do auxílio emergencial chegar, quem está fazendo um belo trabalho na questão da solidariedade é o Banco de Alimentos. Olha o recado deles. O Banco de Alimentos é uma iniciativa empresarial voluntária e sem fins lucrativos. A instituição utiliza uma metodologia focada nos princípios fundamentais de gestão, que garante ótimos resultados a partir da coleta e recebimento de doações, seleção e armazenamento dos alimentos, e cuida ainda da qualificação dos produtos, para sua posterior distribuição e promoção da necessária educação alimentar e nutricional, junto às instituições beneficiárias cadastradas. Com o mesmo entusiasmo e êxito, acontecem as campanhas do Sábado Solidário e Trote Solidário, contando com a participação de milhares de voluntários que realizam a captação de alimentos junto às redes de supermercado de todo o estado. Em quase 2 décadas de existência, o Banco de Alimentos ajuda milhares e milhares de pessoas que sequer tinham o que comer. Seja parceiro aí do Banco de Alimentos, né? Entre nas redes sociais e faça a sua doação. Auxílio emergencial em 2021. Mais uma opinião aqui do Sindimetrô com o seu presidente Luiz Henrique Chagas. Eu citei no bloco anterior o dinheiro dado aos banqueiros. Pois bem, os bancos continuam ganhando rios de dinheiro, porque os empréstimos continuam com os juros mais altos do mundo. Os salários dos servidores do Estado há mais de 4 anos atrasados, ou seja, o Banrisul, o governo do Estado ganhando dinheiro, os carnês de PTU e PVA continuam chegando, né? E para a população que vem, ou seja, é o Estado arrecadando como sempre arrecadou e não retribui nada para nós. É hora dos governos perdoarem essas dívidas e cessarem a cobrança de impostos enquanto perdurar a pandemia. Ou seja, quem está pagando a conta é o trabalhador. No trem, no nosso caso, nós vemos diariamente pessoas que não têm dinheiro para se deslocar. Então a gente defende o quê? Hoje a tarifa tem que ser isenta para quem está se deslocando. É o papel do Estado. De novo, o Estado tem que se preocupar com sua população. E a pressa do governo é para quê? Para aprovar a reforma administrativa, que vai beneficiar quem? Militares, aqueles servidores que já ganham muito bem, estão todos fora da reforma administrativa. Apenas aqueles que têm baixos salários, R$2.000, R$3.000, estão incluídos na reforma administrativa. Ou seja, é o governo, de novo, aproveitando a pandemia para tirar mais e mais dos trabalhadores. E esse tema aí, reforma administrativa, em breve vai estar aqui na nossa pauta. Volta aqui o diretor do Sindicato dos Aeroviários da capital, Oswaldo Rodrigues. A queda que nós tivemos do PIB durante a pandemia agora foi extremamente violenta, né? Ocasionando todos os problemas que nós já tínhamos, infelizmente, com alguns problemas de estrutura da nossa sociedade, principalmente na questão dos direitos dos trabalhadores. A concentração de renda está aumentando no Brasil cada vez mais e um modo, principalmente agora, já que estamos vivendo uma situação atípica, é nós continuarmos com uma renda fixa, pelo menos por mais 12 meses no ano que vem, né, pelo menos o ano inteiro, o ano que vem, para que as pessoas possam organizar as suas vidas economicamente, para que possamos gerar mais empregos e também para compensar tudo que se tirou do bolso do trabalhador nos últimos períodos em relação ao governo Bolsonaro que está aí, né? A concentração de renda foi muito maior nesse período e agora seria muito justo que os trabalhadores tivessem uma renda para ficar tranquilos, se organizar e se preparar novamente para o mercado de trabalho. Mais uma opinião agora do Pereira da Costa Advogados, com a doutora Maria Isabel. Como é praticamente impossível ter dinheiro para continuar indefinidamente pagando o auxílio emergencial, as alternativas que eu penso para essa situação é a retomada da economia, né? As pessoas precisam voltar a trabalhar com aqueles cuidados necessários e indispensáveis para que não se contaminem, que sejam aceleradas as vacinas confiáveis, que elas têm que ser testadas e confiáveis, não pode ser qualquer vacina, né? Mas que as pessoas também, de alguma forma, como muitos já têm feito, quem trabalha em serviços essenciais continua trabalhando e tomando os cuidados necessários e
e a vida continua, né? Então, o que me parece assim extremamente necessário como alternativa é a retomada da economia, investir em emprego, investir em pesquisa para cura da doença, e principalmente cada pessoa ser responsável e tomar os cuidados necessários para evitar o contágio. Boas alternativas aí colocadas pela doutora Maria Isabel. Vamos com mais dúvidas, mais questões que estão chegando aqui para a gente. O doutor Marcelo do Pereira da Costa, advogado, está respondendo as questões de direito da Previdência. Daqui a pouquinho, dica trabalhista, hein? O Florentino, ele diz que é aposentado por invalidez desde 78, em razão de um acidente de trabalho. Ele ganha um salário mínimo, quer saber se tem direito a revisar o benefício, doutor? Como já faz muitos anos que ele recebeu essa aposentadoria, teríamos que ver aí se existiu alguma questão ali em 1988, quando a Constituição Federal determinou que fosse igualizado em números de salários mínimos o benefício. Sim. E de lá para cá se ainda teria um efeito, porque existe uma desvalorização do benefício em relação ao salário mínimo. A princípio, de 78 para cá, é difícil pelo tempo que já transcorreu. Teria Sim. que olhar os detalhes do benefício dele para termos certeza. Perfeito. Daqui a pouquinho mais doutor Marcelo com dúvidas de direito da Previdência, porque a gente vai agora dar uma paradinha nas previdenciárias e ir para o mundo do direito do trabalho. Sim, no nosso quadro Dica Trabalhista. Bom dia, Dr. Paulo André Solano, muito bom dia aos amigos do Boca e aos nossos queridos telespectadores. Dr. Solano, no Dica Trabalhista de hoje, nós vamos responder a dúvida que foi enviada pela telespectadora Sayonara. Ela é lá de Arroio do Meio e ela nos conta uma situação muito complexa e muito triste, inclusive. Ela diz que possui 2 crianças que estão em idade escolar e que, considerando a pandemia e as escolas fechadas, ela não está conseguindo ir trabalhar e pergunta se pode ser despedida por justa causa. Bom, em primeiro lugar, nós devemos aconselhar a empresa a ter sempre o bom senso numa situação como essa, podendo, por exemplo, suspender o contrato de trabalho dessa trabalhadora, ou mesmo dar a essa trabalhadora uma licença não remunerada. Agora, uma resposta objetiva, se há o risco de despedida por justa causa, infelizmente, por mais cruel que seja, a resposta é sim. Porque num contrato de trabalho existe a obrigação da empresa, que é o pagamento de salário, e existe a obrigação do trabalhador, que é emprestar a sua força de trabalho. Se a empresa deixa ou deixar de pagar salário, ela estará sujeita à penalidade máxima, que é a rescisão indireta do contrato de trabalho. Se o trabalhador deixar de prestar o serviço, ele também ficará sujeito, portanto, à penalidade máxima, que é a justa causa, por exemplo, por abandono de emprego. Então, há essa possibilidade, há esse risco. Porém, nós recomendamos às empresas que adotem uma postura e o uso do bom senso, né? E assim evitando possíveis problemas no futuro com alguma ação trabalhista. Dr. Solano, por hoje era isso. Um bom dia a todos. Obrigado ao doutor Marcelo Armiliato, do CRJ Advogados, né? Respondendo sempre as dúvidas de direito do trabalho. Pode mandar aqui mais questões ao longo do programa. Vamos para o espaço de notícias? A Comissão Especial de Seguridade Social é notícia agora aqui no Boca. Na próxima segunda-feira, a comissão se reúne com o TRF4 para iniciar diálogo sobre a limitação do valor da causa com inclusão do dano moral. Aspas para o presidente Dr. Tiago Kedrick. Entendemos que a fixação máxima de R$10 mil para o dano moral no valor da causa é restritiva demais. Postulamos que seja flexibilizada e se permita ao advogado incluir maior valor no caso de dano moral. A comissão também decidiu retomar a busca pela flexibilização da competência absoluta dos juizados especiais federais, que já possui parecer favorável do relator no PLS 261 de 2014.
Segundo ainda o Dr. Tiago, são matérias difíceis que demandam bastante negociação, mas são importantes para a advocacia previdenciária, finalizou o doutor. Todo domingo temos as notícias da Comissão Especial de Seguridade Social aqui no Boca no Trombone. Mais um quadro de consultoria? Você quer uma dica grande? É uma super dica da Previdência? Então veja agora no nosso quadro com o Dr. Guilherme Portanova. Atenção, trabalhador. Você sabia que as agências do INSS têm prazo para analisar o seu pedido? Sim, se você já deu entrada no seu pedido, seja para qual benefício for, há mais de 60 dias, seu direito está sendo descumprido, pois existe lei federal que estabelece prazo para o INSS deferir ou indeferir o seu pedido. Com as agências fechadas desde março de 2020 e sem prazo para reabrir, por causa da pandemia, as análises que já eram demoradas vão demorar ainda mais. Portanto, se do protocolo do seu benefício até hoje já se passaram mais de 60 dias, procure um advogado especialista, pois existem várias medidas judiciais para ou exigir que esse prazo seja cumprido sob pena de multa diária ao INSS ou até mesmo o ingresso de ação judicial para buscar a imediata concessão do benefício requerido. Não perca tempo, procure imediatamente um advogado especialista para que mais rápido consiga resolver o seu problema. Todo mês você tem a dica especial, né? A super dica da Previdência aqui no Boca. Mais uma pergunta, antes do nosso break, do nosso intervalo, o Paulo lá de Gravataí, doutor Marcelo, ele é aposentado especial, ele quer saber se ele pode continuar trabalhando na atividade, que é especial segundo ele, e aí o INSS vai cortar o benefício ou vai notificar primeiro? Vai ser notificado, senhor Paulo, preste bem atenção, mas é assim, sendo notificado, procure algum auxílio profissional para que seja apresentada a defesa, vai ser notificado, vai ter prazo para apresentar a defesa. Muitas vezes vai ser possível caracterizar que aquele agente especial ou a empresa de um equipamento coletivo de proteção conseguiu neutralizar ou proteção individual. Aí a gente consegue verificar quais são as possibilidades. Agora, se não for notificado, pode ficar tranquilo, tá? Tá certo. Doutor Marcelo volta depois do intervalo. A gente vai ter mais dúvidas de Previdência, opinião final sobre o tema de hoje. O auxílio emergencial deve continuar em 2021. E tem o nosso quadro da calmaria, o tempo de cuidado. Tudo isso e muito mais aqui no Boca no 31, sempre na luta. Você está o tempo todo compartilhando, dizendo o que pensa, onde está, onde quer chegar. Tudo agora. Um mundo compartilhado, do qual a Demilar sempre fez parte. O que todos chamam de consórcio, ela chama de compra compartilhada. Um grupo de pessoas se une e todo mês alguém é premiado, até chegar a sua vez. São pessoas querendo junto, realizando juntos. Consórcio Compra Compartilhada. Ademilar, o investimento da sua vida. De volta com o Boca, o seu espaço de consultorias e debates aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. E o debate de hoje é: o auxílio emergencial deve continuar em 2021? Fecha a opinião do Sindimetrô, o seu presidente, Luiz Henrique Chagas. O Sindimetrô defende o quê? Que essa ajuda do governo seja uma política permanente. Claro que na pandemia é muito mais importante e tem que ser urgente, mas seja uma política permanente do governo para todos os empregados e para todos aqueles que vivem na informalidade. Nós defendemos que sejam isentos de impostos imediatamente todos os trabalhadores. Não é possível banqueiros arrecadando cada vez mais, depois de ganhar mais de 1 trilhão, e o trabalhador continuar pagando juros. Não é possível o trabalhador desempregado continuar pagando impostos sobre a cesta básica, impostos sobre transportes. Quer dizer, é absurdo isso. O governo continua arrecadando como sempre e o trabalhador pagando como sempre. Está na hora de inverter isso. No início da pandemia, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse o quê? Que todos deveriam colaborar. Pois bem, nós estamos vendo o quê? Os de sempre, os de baixo pagando muito e os de cima arrecadando. Recentemente foi divulgado que meia dúzia de brasileiros ganharam bilhões e bilhões com a pandemia. Então está na hora dessa gente pagar a conta e os trabalhadores terem um pouco mais de dignidade. Conclusão agora do Sindicato dos Aeroviários da capital, com o seu diretor, Oswaldo Rodrigues. Nós temos em diversos países do mundo os trabalhadores, cada cidadão do seu país, não importa se ele seja um milionário, se ele seja
o mais humilde trabalhador, ele tem uma renda mínima durante todo mês na sua conta. Nós não temos ainda experiência no Brasil de renda mínima para os nossos trabalhadores, a não ser esse momento mais difícil que nós estamos atravessando, que pode sim servir já de esboço, servir de experiência para que possamos implementar. Nós teríamos um volume de recursos gerando nessa economia que nunca ia baixar daqueles valores já estabelecidos como renda mínima. Então, eu acredito que tem que continuar, além de resolver um problema mais imediato da nossa população, serviria como digamos assim, um experimento, uma experiência para que possamos ter uma renda mínima no Brasil que possa garantir um número X de empregos e uma massa de recursos girando na nossa economia. Muito obrigado, bom dia. Palavra final agora do Pereira da Costa Advogados com a sua diretora, doutora Maria Isabel Pereira da Costa. Para concluir, então, o que a gente percebe? Que as pessoas que trabalham com os devidos cuidados têm diminuído bastante a chance de contágio. A gente percebe também que muitas pessoas passam até pelo vírus sem ter maiores complicações. Mas assim, como nós estamos vendo, o trabalho não pode ser o pior lugar de contágio, o vírus não pode ser tão seletivo assim. O que a gente percebe? Para lazer, para andar de ônibus cheio, para andar de metrô cheio, o medo não está tanto assim, os controles não estão tanto assim. Agora, para o trabalho, para estudar, nós temos que voltar à vida, nós precisamos voltar à vida. Tomar os cuidados necessários, mas nós precisamos voltar à vida, não tem como viver de assistencialismo o resto da vida. Rapidinho, rapidíssimo, a última dúvida do Flávio. Tem 2 empregos e vai se aposentar em mais de 2022. Ele pode agregar esses 2 empregos no cálculo, doutor Marcelo? Pode agregar. As 2 rendas se somam para compor a média que vai resultar no valor do benefício. Vale lembrar, as rendas se somam. Se trabalha em 2 empregos durante um dia, só vai contar um dia. Tá mas certo. As rendas vão se somar. Obrigado, doutor Marcelo. Até uma próxima. Muito obrigado e um bom domingo a todos e todas. Obrigado. E agora, o quadro da calmaria, o nosso tempo de cuidado. Bom dia, Solano. Bom dia, telespectadores aqui no Boca. Ouvindo o programa de hoje, fiquei pensando do quanto era importante aqui no Tempo de Cuidado nós conversarmos sobre essa capacidade que o ser humano tem de ser resiliente e, consequentemente, conseguir se adaptar ao novo e às intempéries. Só devido a essa nossa capacidade que depois desses 6 meses pandêmicos nós conseguimos enxergar a vida das pessoas e das famílias e também enquanto sociedade se reorganizando dentro de um novo dito normal. Nós sabemos aqui que esse processo não foi fácil, nós sabemos que esse processo foi um pouco mais duro e mais difícil para algumas pessoas, outros para outras, e eu espero que aqui no Tempo de Cuidado a gente tenha conseguido te fazer pensar que quando as coisas estão um pouquinho mais pesadas, que a gente pode recorrer à ajuda. E não é porque o novo normal está lá fora que a gente deve e vai se descuidar, tanto das questões físicas da nossa saúde, como também do nosso cuidado emocional para ter energia para enfrentar os novos desafios que ainda estão por vir. Então, eu espero que vocês estejam bem. Nós nos encontramos no nosso próximo encontro, ou então lá nas minhas redes sociais. Um beijo, fiquem bem e até lá. Tchau! Tchau, gente. Até domingo que vem, 8h30 aqui na Band.